Oi, turma, sejam muito bem-vindos. Eu aqui mais uma vez com uma pessoa incrível, dessa vez a Sabina, que é incrível. Ela é cool hunter, ela é coach ontológica, ela é jornalista, tem matérias na Veja semanalmente. Uma pessoa muito bacana, palestrante até no Salto by Southwest. Obrigado demais por ter topado conversar comigo, bater esse papo aqui no meu podcast, o Strategist Revival. Sabina, obrigado. Muito bom, Rafa, quem está nos escutando, um privilégio aqui também, uma honra estar aqui com você, com toda a tua audiência. Obrigado demais. E eu gosto sempre de começar porque vejo lá no LinkedIn tem muitas coisas que a Sabina já fez e que ela faz. O que ficou na minha cabeça foi mais a parte de palestrante e jornalista. Escreve artigos na Veja que eu já li um que a gente vai falar a respeito. Mas queria te perguntar se você pode contar um pouco da sua carreira e uma definição, como é que você autodefine seu momento de carreira. Vamos lá, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E eu estava dizendo que eu acho que eu já sou aquele profissional que está no futuro, que é aquele profissional que não consegue mais se definir com uma barra só, né? Então, é o profissional chamado slash, né? Em inglês, as barras, barra, 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 né? Então, eu me formei como jornalista, comecei a minha carreira profissional no jornalismo, no Estadão, muito cedo eu tinha uma inquietação, assim, uma coisa que eu sempre fui muito criativa, muito inovadora, e a gente nem falava de empreendedorismo, mas eu queria empreender, porque naquela época não existia empreendedorismo. Ou você era profissional autônoma, ou você trabalhava, né, CLT em alguma organização. E eu, muito lá atrás, eu criei uma agência de conteúdos, não tinha ainda digital, então era tudo mesmo né, no bloquinho, e, e eu trabalhei para várias mídias, né? Muitas, assim, da época, e inclusive o Estadão passou a ser meus clientes, eu comecei a diversificar, até que eu fui para Milão, eu fui morar em Milão em 1999, e lá no meu mestrado de comunicação eu conheci um sociólogo chamado Francesco Moratti, e ele começou a dar uma aula espetacular, fiquei fascinada, e ele começou a falar sobre a rede de caçadores de tendências, que eu nem sabia o que era naquela época, que eram profissionais dedicados a rastrear sinais emergentes, né, que estavam despontando do mercado, da sociedade, de novos comportamentos em vários setores. E eram pessoas, antenas sensíveis que ficavam espalhadas ao redor do mundo. E aí eu resolvi fazer minha tese de mestrado sobre isso. Ele gostou, ele estava querendo ampliar a rede de caçadores de tendências. Fiz um teste com ele, ali um briefing, para fazer uma pesquisa aqui no Brasil. E aí, para fazer a história curta, ele me contratou como caçadora de tendências no Brasil. É, eu digo que assim a gente sempre precisa um pouco de intuição, tá no momento certo, mas perceber. E eu tinha algo que me dizia que era por ali, né? O meu caminho era por ali. Então, quando eu voltei no ano 2000, eu voltei já com esse novo título, né? Caçadora de Tendências, e eu bebi na fonte, né? Porque a Future Concept Lab era realmente pioneira nessa área, com várias metodologias incríveis, e eu tive o privilégio de trabalhar com eles muitos anos. Eu depois eu trouxe eles para o Brasil, eu virei sócia do Francisco Moratti, a gente fez projetos incríveis, assim, com inúmeras marcas de Havaianas, Natura, Boticário, Fiat, fizemos um projeto lindo com o Senai CETICT na época, uma pesquisa chamada DNA Brasil. Fizemos muitos projetos incríveis. Nesse meio do caminho, eu já tinha começado a palestrar, fiz várias palestras com o Francisco Moratti em eventos aqui, e, e também na época me convidaram para criar um primeiro curso de Cool Hunting no Brasil, no Instituto Europeu de Design. Então, eu criei o primeiro curso no Brasil, sou pioneira nessa área, nos anos 2000, né? Até hoje eu tenho que explicar o que, que é, mas você imagina nos anos 2000. E depois, mais tarde, eu também criei o curso lá na Escola São Paulo, que era uma das primeiras escolas de economia criativa que tinha aqui em São Paulo, da Isabela Prata. Então, fiquei um tempo lá e meio que fazendo
essas coisas tudo junto misturada, né? Dava palestra, fazia consultoria com o Francesco, dava aula e etc. Até que em 2015 o mercado estava mais inflado, o mercado de tendências, de pesquisa de tendências, e eu resolvi empreender novamente. Eu abri minha empresa, que até hoje sou eu, né, à frente da minha empresa. E nessa época, em 2015, eu resolvi. Tinha algo que eu queria falar assim: tanto tempo fazendo a mesma coisa. Foi um momento de luto para mim, né, também, porque acho que você fica tanto tempo, né, com sociedade, com uma pessoa, então foi um momento difícil também para mim, né? E para viver esse luto, eu resolvi fazer um curso, né, alguma formação, alguma coisa. E uma amiga minha me disse: fiz uma formação transformacional. E aquela palavra ficou na minha cabeça: transformacional, eu também quero isso. Não sei o que é. E eu caí num curso de coaching ontológico, na verdade, uma formação no Chile, que foi transformacional mesmo para mim. E eu entendi que aquela formação já tinha a ver com tudo aquilo que eu já gostava e tudo aquilo que já estava dentro de mim. A minha mãe é psicanalista. Quando eu fui prestar vestibular, eu fiquei muito entre psicologia e comunicação social, acabei indo para a comunicação, mas sempre ficou aquela história: puxa, eu adoro comportamento humano, queria estudar mais. Eu fiz um curso de 1 ano no SED Sapiense, que chamava Conflito e Sintoma, que eram os primórdios da psicanálise. Eu fui enveredando um pouco, fui fazendo umas coisas meio aleatórias, assim, meio autodidata. E essa formação de 1 ano, que é um método, né, para olhar para o ser humano através de corpo, emoção e linguagem, entendendo que o ser humano ele é uma intersecção dinâmica, né, entre essas 3 dimensões, me transformou. Porque não é um aprendizado nos livros, é um aprendizado em você. Você lê muita coisa, mas tudo que você lê, você trabalha em você. Então, até brincava assim: mas existe as pessoas que não passam, né, de ano lá? Existem, mas não é porque não conseguiu cumprir alguma matéria, é porque teve algum desafio interno, alguma questão interna. Não, você precisava de um pouquinho mais de tempo para poder resolver dentro de você. Então, todos os conceitos que a gente trabalhou nos livros, a gente trabalhou, né? Eu trabalhei em mim. E aquilo me deu uma ferramenta não só de atender pessoas, que muitas pessoas me perguntavam: Sabina, o que eu faço? Que curso? Como estou em transição de carreira, tal. E eu sentia que eu não tinha ferramentas, recursos para poder realmente ajudar as pessoas, né? E depois eu acho que abriu um novo caminho para mim, mas sobretudo abriu uma bagagem, um repertório que eu digo que mudou o lugar da onde eu faço as mesmas coisas, né? O lugar desde onde eu parto para fazer as coisas. Então eu tenho esse olhar muito humanista, né? Eu acredito, tenho uma crença inabalável nas pessoas, né? De que com toda essa tecnologia que a gente está vivendo, acho que o que a gente precisa mesmo é se conectar com pessoas, colaborar, melhorar nossas habilidades humanas. Todo o futuro ele será e vai ser criado por pessoas, não pela tecnologia. A tecnologia ela é um meio de alcançar e de expandir, né? Pode ser para o bem ou para o mal, né? E aí, nesse meio do caminho, eu me tornei futurista. Então, futurista, caçadora de tendência, educadora também, porque mais tarde eu acabei também, já faz uns 9 anos, como professora convidada da Fundação Dom Cabral, que é uma instituição que eu admiro bastante, tem profissionais incríveis lá, então eu trabalho bastante em programas de média, alta liderança, programas executivos. Recentemente também estou colaborando com a Startse em alguns programas executivos também para empresas. Palestrante, eu brinco que quando eu estou no palco, sabe aquela sensação de que eu tenho que estar ali, sabe? É uma sensação tão plena de que eu vim para isso, sabe? Para me comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo e, através da comunicação, poder expandir um pouco a consciência das pessoas, poder modificar algo, poder
transformar, nem que for um pouquinho, assim, dar um despertar, assim, sabe, para que as pessoas possam mudar de lugar de consciência mesmo, né? E eu tenho certeza que eu tô ali no meu caminho, no meu propósito, porque eu sinto isso quando eu tô lá no palco, é uma sensação muito bonita, né? E eu faço até vários exercícios internos, né? Como se fosse uma meditação para sair do ego, né? Porque eu acho que esse lugar também, às vezes, do palco, ele pode te envaidecer muito, né? E não é sobre eu estar lá, é sobre aquilo. Eu sou um meio, né? Esse meio para comunicar aquilo que eu tenho que comunicar. Então, eu peço mesmo, eu faço uma meditação e eu peço que não seja sobre mim, que seja sobre aquilo que eu tenho para dizer para aquelas pessoas. E porque eu tenho consciência desse lugar, sabe? E eu acho que quando a gente fica no ego, a gente pode se perder um pouco do lugar que realmente importa, né, nessa profissão. E então é tudo isso junto, misturado. Fiz várias outras formações no meio do caminho, fiz comunicação e semiótica, fiz teoria integral. Então, eu digo que assim, eu acho que o profissional do futuro, aquele que eu acredito, né, que vai se destacar, é justamente esse profissional que tem a capacidade de fazer uma costura única entre seus vários saberes, suas várias experiências, as disciplinas, né? E produzir algo que é só você que consegue produzir, né? Talvez tenham outras pessoas que estão no mesmo campo ali, fazendo coisas parecidas, mas o como eu faço o que eu faço é só meu, né? E nenhuma IA pode reproduzir isso. Então, essa misturinha, né? Eu brinco que é o seu tempero, a sua própria maionese que você vai fazendo ali, que te diferencia. Então, eu sou um pouco de todas essas coisas, um pouco de jornalista, um pouco futurista, caçadora de tendências, educadora, tudo junto e misturado. E tudo dentro do seu propósito, né, que você comentou agora, como é que você, quando vai lá e fala, pensa nisso, né, da comunicação, de transmissão desses pensamentos, dessas visões e tudo mais, que tem uma contribuição positiva com as pessoas que estão te escutando e estão te vendo. Muito legal ver essa conexão de propósito pessoal e profissional, porque por causa desses slashes também que você comentou, né, Me futurista. sinto privilegiada, Rafa, porque eu acho que tantas pessoas, né, estão em busca desse tal de propósito, né? Eu sou uma. E, né? E eu acho que o propósito ele não é um lugar para chegar, né? Não é só um destino final, ele é o teu caminho, né? É algo que você vai construindo. Mas eu tive o privilégio, sei lá, o olhar desperto para poder. Eu sempre caminhei muito na minha intuição. E os momentos que eu não fui na minha intuição, não deu certo. E a minha intuição sempre me guiou para o lugar certo. Então, eu digo que quando a gente escuta, né, essa primeira voz, ela nunca está errada, né? E então eu procurei sempre entender para onde eu ia, o que eu ia fazer agora. Me perguntam muitas vezes, tá, mas com toda essa revolução de empregos e tal, o que eu falo para o meu filho fazer, né? Para esses jovens que estão começando agora? Eu sempre digo, não importa, faça o que você ama, porque já é tão difícil a gente fazer o que a gente ama, porque nem sempre fazer o que a gente ama também é tão fácil assim. Imagine quando você acorda todo dia para fazer algo que você detesta. A tua formação, ela é um primeiro passinho ali. Depois vão abrir tantos caminhos que a gente nem sabe, que a gente desconhece, né? Quando eu ia imaginar que eu fiz jornalismo, mas depois eu ia fazer esse tanto de coisas que eu fiz. Então, a gente vai, conforme a gente vai caminhando, vão abrindo novos caminhos que a gente nem tinha imaginado, né? Olha, pensando nisso, o que eu amo fazer de verdade, sem brincadeira, é esse podcast. Eu amo fazer, porque em troca de ideias como essa contigo, você que é coach, tá fazendo um coaching comigo, porque eu começo a refletir também bastante sobre isso, sobre essa busca de propósito, ações, sobre subir num palco, sobre cortar. Eu já estou bem melhor em relação a isso, mas o ego já foi bastante presente aqui também, o egocentrismo, que a gente reconhece e tem aprendizados, né, em relação a isso. E comentei contigo, né, do meu traumatismo crânioencefálico. Depois disso, eu comecei a olhar muito mais para o impacto positivo que a gente pode ter através do mundo do marketing, da publicidade, da propaganda. E o meu propósito, minha visão ficou por ali, sabe? Como é que eu posso ajudar, contribuir com isso?
E como você falou do que ama e seguir isso intuitivamente, é o que eu tenho seguido também em outros aspectos, professor, dou aula disso. Mas eu queria saber de ti o que que você acha disso, porque na sua palestra no Salto By teve a ver com isso, né? E queria saber do teu ponto de vista em relação à sustentabilidade, ao ESG, porque em algumas notícias que saem, o ESG está caindo, etc e tal. E aí em outras parece que a geração Z está mais interessada nisso do que as anteriores, na sustentabilidade de um modo geral. Eu queria saber Uhum. seu ponto de vista sobre isso. Como estamos em relação a esse olhar para ESG e sustentabilidade? Então, como eu estava dizendo aqui, eu acho que a sustentabilidade, ela nasceu, né, como uma tendência, como um grupo de pessoas. Eu sempre brinco, uma tendência, ela já tem um coletivo de pessoas pensando, se comportando daquela maneira. Então, ela nasceu ali com um coletivo de pessoas, pensando na sustentabilidade mais em termos ecológicos. Era um assunto meio chato, né, que ninguém gostava de falar, até se falavam dos ecochatos, né? A estética, né, de produtos sustentáveis era muito pauperista. Então, só que esse lugar cresceu. Por quê? O contexto de mundo, por conta do contexto de mundo que a gente está vivendo, né, de desastres climáticos, ambientais, sociais, né, esse contexto ficou muito forte. Então, a sustentabilidade ela não é só mais uma tendência, né, ela ficou uma coisa muito maior, né, que a gente cresceu e a gente chama aí agora de ESG, porque a gente olha para outros aspectos, né, que não são só ecológicos, mas sociais, ambientais, ética, né, enfim, diversidade, equidade, tem um monte de é maior a sustentabilidade humana, a regeneração humana, ambiental, social, é maior. E não é só uma tendência, é uma mudança de paradigma. Então, por mais que dentro das organizações, hoje a gente, talvez esse aspecto, em algum momento, ele ficou um pouquinho com o termômetro, eu falo, as tendências elas têm termômetros, às vezes elas ficam com o termômetro alto, né, e às vezes elas abaixam, né, e teve um momento que estava um pouquinho mais alto, ali gritando um pouquinho mais alto a questão da ESG, e agora parece que o termômetro abaixou um pouquinho, porque eu acho que a IA, toda essa revolução tecnológica tomou um pouco a cena, as pessoas estão muito hipnotizadas com isso, é realmente algo muito novo, então se voltou o olhar para isso, mas não é que o SG vai deixar de existir e nem de ser importante. Assim como diversidade, equidade, que ficou muito grande, as pessoas estavam prestando muita atenção nisso durante a pandemia, porque teve todo o movimento lá do Black Lives Matter, né? E isso acabou inflando, vamos dizer, é, todos os ânimos e as empresas começaram a se sentir que precisavam prestar atenção nisso, porque tinha uma demanda da sociedade, e não é que isso vai ficar menor, é só que o termômetro agora às vezes abaixa, às vezes aumenta, mas para a construção dos futuros mais desejáveis, a gente precisa olhar para isso, né? Não será mais possível a gente construir nada se a gente não olhar para a regeneração, que é a regeneração humana, não é mais só sustentabilidade. Regeneração tem a ver com uma ação, né? Tem a ver com a gente olhar para aquilo que nós mesmos já estragamos, né? Então tem é um verbo de ação, não é só um conceito, né? Então agora justamente falando de marketing, etc., não é só o storytelling, não é só a tua narrativa de comunicação, né? Não pode ser mais um washing, tem que ser de verdade, tem que ser sobre o story doing, tem que ser uma coerência entre aquilo que você diz, aquilo que você promete e aquilo que você realmente faz. Mesmo porque as pessoas estão muito mais é, policiando esse lugar, sabe? Prestando atenção nesse lugar. E quando a gente fala da geração Z, tem uma preocupação maior. É paradoxal também, eu sempre falo assim, a gente navega por paradoxos mesmo, né? E talvez o único ser do planeta capaz de navegar por paradoxos e contradições é o ser humano. Então, tem a geração Z que realmente se preocupa com isso, realmente vive a eco-ansiedade, realmente muitas vezes faz o climate quitting, né? Se demite de empresas porque percebe que aquelas empresas
não têm os mesmos valores, né, que eles acreditam de impactos positivos sociais e ambientais, então saem e vão procurar algum outro lugar, mas ao mesmo tempo é uma geração que compra na Shein. Então é paradoxal mesmo, não é um ou outro, é um e outro. Então é nesse lugar que a gente está mesmo, sabe? Desse grande paradoxo ambulante que não, e não só nisso, a gente está com vários, a gente tem vários paradoxos hoje acontecendo na nossa sociedade. E eu digo, os paradoxos não são algo para a gente resolver, né? Não é uma IA que você vai botar ali o paradoxo e ele vai resolver. É algo para você tomar consciência e poder navegar melhor sobre os paradoxos. Isso é bem legal de pensar. Eu lembrei do meu último papo foi com o Felipe Bartolomeu, CEO da Almap, e a gente falou bastante de Boticário, que é uma das marcas que eu mais lembro quando eu penso nisso. É uma marca que traz impacto positivo nas ações e na comunicação, Natura também. Então não é só na comunicação, né? Não é só o walk the talk, não é para você falar primeiro e caminhar depois. É o talk the walk. Faz primeiro, conta. Aí você já sai do greenwashing naturalmente, né? Enfim, essas duas Exatamente. marcas para mim são muito fortes. Eu lembro do Colin Kaepernick também, da Nike, no Black Lives Matter, que foi muito forte, e de outras coisas também. Tem alguma marca que te chama atenção hoje em relação ao impacto positivo que ela traz nesse aspecto? É no Triple Bottom Line, People, Planet, Profit, pensando na lucratividade, claro, mas nas pessoas e no planeta também. Acho que Patagônia, né? Patagônia. Patagônia, acho que é uma marca bem importante quando a gente fala, né? O CEO até fez todo o movimento de doar, né, o lucro, né, para causas ambientais, sociais. Eu acho que a Patagônia sempre teve uma narrativa centrada, coerente, produtos coerentes, ações coerentes, né? Eu gosto bastante, acho que a Patagônia é um bom exemplo. Que legal. E eles falavam da regeneração do seu produto, né? Do que você comprou. Vai lá e conserta. Não precisa comprar outro Sim. necessariamente. Isso A era bem IKEA legal. também tem um programa legal que acho que eles lançaram já faz algum tempo, chama Buyback. É um programa que você pega qualquer mobiliário, qualquer coisa, não precisa ser da marca, você devolve lá para a IKEA, eles se comprometem a regenerar, criar uma segunda vida, e você recebe um cartão, né, que chama Buyback, para você recomprar qualquer item dentro da loja, né? Nossa, que forte. É super legal, bem legal, assim, acho que eles também têm, a IKEA é uma marca que eu acho bastante inovadora, assim, eu gosto, assim, gosto do tipo de comunicação que eles fazem, acho que eles fazem pesquisas importantes, tem The Future of Living, né, o futuro do morar, acho que eles têm uma visão bem contemporânea, assim, bem atual, e procuram entender os novos comportamentos da sociedade, das pessoas. Que legal, vou dar mais uma olhada aí, que faz tempo que eu não olho, vai ser bom de atualizar também para essas aulas até que eu comentei, né? Atualizar as coisas também, não Legal, ficar nos legal. exemplos só com todo o respeito, mas do Colin Kaepernick da Nike foi incrível na época, mas Sim, sim, atualizar também, trazer coisas novas. Eu vi de Carlsberg também, que fazem muita coisas com os fazendeiros, né? Deles estimulá-los a fazerem de uma regeneração da maneira de produzir os grãos, o arroz, etc e tal para fazer a cerveja. Então isso é bem legal. atualmente eu estava até fazendo uma palestra esses dias, né, para uma entrega que eu tenho que fazer para uma empresa, um grupo grande de café e chás, e eu estava pesquisando a questão da regeneração, né, nesse setor, e vi um case bem legal, se não me engano era da Lavazza, porque o grande problema, né, são as cápsulas de alumínio, né, e eles criaram um tipo de uma cápsula, né, que é feita só de café, com uma película muito fininha, que é biodegradável. Então, ela é compostável, né? Só, o que sobra ali não é cápsula de alumínio, é o próprio borrão de café, né? Que, fu- E imagina, isso é uma que coisa fantástica, né? Então, você imagina quantas, né, quantas cápsulas a gente deixa, de quanto alumínio a gente deixa de colocar ali no planeta e de consumir só com essa, né, com uma coisa pequena. Então, eu digo assim que eu acho que quando a gente fala da questão, né, da questão social, ambiental, principalmente ambiental, é uma coisa tão grande que a gente acha que não consegue resolver, né? Porque é de quem é culpa, quem a gente responsabiliza, é uma coisa muito, muito grande, né?
Mas se cada um fizer um pouquinho, né? Um pouquinho já, né? Um pouquinho vai ficando um pocão, né? E a gente vai modificando realmente o sistema, né? Se cada um de nós fizer um pouquinho, né, humanos de um modo geral, e aí as marcas podem ajudar isso também a construir essa cultura, né? Não é Sim. só ajudar especificamente aquele público que você teve diversidade, equidade e inclusão na propaganda, mas ter essa diversidade com impacto cultural para as pessoas terem mais essa cultura. E aí, lembrando um pouco do Edgar Morin, falei o nome dele certo agora? Sim, sim. Uma grande pessoa que morreu com mais de 100 anos, francês, sociólogo, escritor, escreveu muitos livros. Eu li o seu artigo, fiquei muito interessado quando ele fala disso, da quantidade de informação generalista que a gente recebe e dos desafios que a gente tem em ter maior profundidade, etc e tal. Fala das policrises, e, enfim, seria muito legal te escutar em relação a isso, sabe? Hoje, em relação à informação, IA pode te gerar muita informação, mas como é que você aprofunda para poder ter caminhos para não só uma resposta, mas para ter, nem é uma meditação, né, mas uma introspecção com aquela informação para chegar em conclusões, cognição e aí caminhar para frente com o trabalho, com o objetivo que você tem. Acho que o Edgar Morin ele foi um grande, né, ele anteviu, né, as policrises que a gente está vivendo, né, que são crises que se interseccionam, se fundem, ambientais, sociais, geopolíticas, humanitárias, tecnológicas, geracionais, né, e o problema é que quando os sistemas hospedeiros dessas crises, né, eles se fundem, a coisa fica muito maior, né, então quando você mexe em uma crise, o efeito é em todas, né? Então, esse é o problema, né? Então, é uma crise sistêmica que a gente está vivendo. Então, o modo como a gente tem que olhar para tudo isso também não vai dar para a gente resolver de forma individual, mas a gente vai ter que ter um olhar mais sistêmico, né? E ele fala muito desse pensamento generalista, né? E eu brinco que a IA não vai nos substituir, mas ela vai substituir a mediocridade, né? Opa! Então, eu ando falando muito, né? Eu te falei dos paradoxos, né? Até tem uma palestra que eu falo sobre o grande, grande paradoxo que a gente está vivendo hoje, que é, de um lado, o avanço tecnológico, mas, por outro, o grande resgate que a gente está precisando fazer daquilo que é humano, né? Então, a gente tem uma pergunta muito grande que é como eu equilibro um mundo que é tecnologicamente avançado, mas emocionalmente carente, né? Então, dentro desses grandes paradoxos que a gente está vivendo, que tem a ver com a ideia que você falou, né, de a gente consegue produzir conteúdos em massa, muitas vezes superficiais, né, e esses são os chamados AI slops, né, ou nas organizações os chamados work slops, que significa o quê? Os workshops é basicamente conteúdo mal feito com a IA. Então, você pode fazer um relatório em questão de segundos, minutos? Você pode. Você pode escrever um e-mail? Você pode. Você pode fazer um planejamento estratégico em questão de segundos? Você pode. Só que o que está acontecendo é que aquilo que deveria liberar tempo para a gente fazer outras coisas, são coisas de humanos, né? Pensamento crítico, colaboração, planejamento, enfim, toda a parte que é humana, a gente está retornando esse tempo para a gente revisar conteúdo mal feito com a IA. Isso está custando dinheiro para as empresas, né? E do outro lado, né, tem um outro saldo que tem a ver com essa história de substituir não os humanos, mas a mediocridade, é que a gente já tem a chamada dívida cognitiva ou atrofia cognitiva, né? Então, como a gente pode fazer tudo com a IA, o nosso músculo do pensamento crítico está ficando muito flácido, né? Então, tem uma grande pesquisa do MIT que mostra isso, né? Eles pegam 3 grupos e pedem para um grupo escrever um texto com a IA, o segundo grupo escrever um texto com o Google e o terceiro texto escrever um texto sem nenhuma ferramenta. E após observar esses 3 grupos, eles chegam à conclusão que o grupo que usou como um primeiro recurso o uso da IA, sem nenhuma coisa prévia, eles perderam pensamento crítico, perderam a capacidade de resolução de problemas e têm a sensação de desapropriação. O que significa isso? Eu te pergunto, me conta aí o que você escreveu. A pessoa não sabe te contar, porque não teve o processo de aprendizagem, né?
E essa parte, né, que é todo lugar onde a gente tem um esforço ali humano, que é o que faz você internalizar o conhecimento, que é o processo, né? Então, eu acho que o Mohan, ele meio que antecipa, né, esse lugar, né, saber muito sobre um monte de coisas, mas a gente não sabe nada de verdade e a gente está tá construindo e a gente está produzindo conteúdo como nunca antes, mas muitas vezes o conteúdo superficial. E eu acho que o grande antídoto para isso é a soberania cognitiva, é essa capacidade de discernimento, de pensamento crítico, né, de escolha do ser humano, né? Se receber um conteúdo por WhatsApp, não vai logo compartilhando. Da onde veio? Qual é a fonte? É fake? É verdadeiro? Essa tua capacidade mesmo de escolher o que você lê, quais são as fontes, o que você compartilha, que essa é a soberania cognitiva, a nossa liberdade de poder navegar nesse contexto, né? Então, acho que isso vai ser cada vez mais importante, né? A gente pensar todo o nosso trabalho como ser humano, a gente tem que fazer antes. E depois você pode expandir com a Hum. inteligência artificial. Mas o nosso trabalho de pensar criticamente tem que ser feito antes. E depois a IA, ela pode realmente te ajudar a expandir o teu pensamento. Depende dos prompts que você faz, né? Se usar, como você falou, capacidade de cognição, inteligência, sair da mediocridade, aí começar a conversar com a IA, quando for o caso, mas não só para execução, né? Não é para fazer um copy-paste. E não substituir de um bom papo com seres humanos, com outros humanos, né? Muito bem, os Então, prompts vamos humanos. conversar, porque a IA, ela nunca vai discordar de você. A questão é que a IA te bajula, ela foi desenhada, o design da IA foi feito para te bajular, para te deixar cada vez mais lá, que nem nas redes sociais, né? É a dopamina, né, barata de fazer você viciar e ficar cada vez mais, né, nas telas. E então ela te bajula, ela não te critica, ela sempre acha que você está certo, né? E o que a Esther Perel fala, né, que é uma psicoterapeuta, ela diz o seguinte: a gente está perdendo a capacidade de friccionar com outros seres humanos. Então, já existe o que a gente chama de terceirização emocional. Inclusive, a gente está terceirizando as nossas emoções para as IAs. As IAs agora são nossos amantes, nossos coaches, nossos mentores, nossos líderes espirituais, né? E o problema disso é justamente que a gente não tem discordância. E quando a gente acostuma com isso e a gente volta para o mundo real é um mundo de relações complexas, né? Difícil se relacionar, né? E aí a gente perde essa capacidade de a gente friccionar com o outro, da gente discordar, né? Só que a verdadeira a inovação, a imaginação, tudo aquilo que a gente pode criar novo, né, para o mundo, né, em termos de novas possibilidades para as pessoas, para o meio ambiente, para a sociedade, não vai nascer ali, vai nascer dessa fricção humana, né? Ah, você acha isso, eu acho aquilo. Nossa, peraí, eu agora vi algo que eu não estava vendo. Me conta um pouquinho mais, né? E eu acho que a gente, inclusive, está no momento onde a gente está perdendo a curiosidade, né? Ou a gente está perdendo a capacidade de escutar o diferente. Por isso que a gente anda num mundo tão polarizado, né? E surge esse conceito, né? Os relatórios, né, de tendências, de novos comportamentos, falam muito da insularidade, que é a gente está começando a se fechar em bolhas de confiança. Então, tudo aquilo que é diferente de nós, em termos de gênero, de idade, de valores, de qualquer crenças, a gente está afastando, porque está difícil a gente lidar com aquilo que é o diverso. Então, a gente está se fechando cada vez mais em bolhas, né, que vão confirmando aquilo que a gente já pensa, né? Então, é muito importante, né, a gente tomar consciência, né, de friccionar, né, com o diferente, com outras pessoas, com outros olhares, com outras crenças, com outras culturas, com outras raças, enfim, a gente precisa disso para a gente poder ampliar a perspectiva e o olhar. Faz todo sentido, e dentro da agência também tem essa diversidade com distintos lugares de fala, né? Você tem a diversidade dentro da agência de lugares de fala distintos,
mulheres na liderança também, pessoas de diferentes gêneros e orientações sexuais e tons de pele e tudo mais, e pessoas com deficiência física ou algum tipo de mental. Mas você tem essa diversidade, você tem diferentes lugares de fala que enriquecem o briefing que você está trabalhando para chegar numa resposta para o cliente de como fazer aquela campanha, aquela comunicação, aquela ação da marca. A Reboco, que é CEO da Macan, falou que eles fazem bastante isso e que ajudou muito a criatividade da agência. Então, acho que isso é bem importante de ter também, não? Essa diversidade dentro dos times. Sim, eu uma vez ouvi uma palestra que estava falando assim que trabalhar com a neurodiversidade, né, o criar novas soluções para pessoas neurodiversas, criam soluções para todos. Porque uma Olha, vez que você pensa, né, em soluções para alguém que é neurodiverso, você acaba encontrando soluções que você nunca tinha imaginado para todo mundo, né? Então, eu acho que é isso, esse é o lugar, né? que legal isso, é muito bacana. E você tinha comentado sobre curiosidade, né, em relação à AI. O que eu costumo falar que a maioria aqui que está vendo a gente é estrategista, né, em agência. Estrategistas criativos em agências de propaganda, não somente, tá? Pessoal que trabalha com marketing, criação e tudo mais também estão aí, espero. Mas o que eu falo da habilidade principal que o estrategista deve ter é curiosidade. Porque não é copy-paste, sabe? Não é aqui resolver, é curiosidade, saber as perguntas, se perguntar bastante e buscar essas possíveis respostas que vão gerar novas perguntas e assim chegar em conclusões e insights para aquele trabalho que está fazendo. E conversando com esses planners que a gente tem aqui, que é o objetivo do podcast é meio esse, sabe? Ajudar a colaborar com eles em termos de revitalização do estrategista. Assim como eu estou revitalizando diariamente quando eu faço as entrevistas e vejo, mas a revitalização. O que que você diria que seria melhor para a revitalização do estrategista de comunicação de marca? Qual que seria o principal ponto a fazer hoje? Eu gosto muito de falar das habilidades, né? A nossa inteligência humana, né? Difere da IA, né? E eu ando falando muito dos 4 Is, né? Que é o primeiro I é o I de intuição humana, né? Que é algo que a gente normalmente deixa de lado e deixou muito de lado, principalmente no mundo organizacional, porque nós estamos num mundo super racionalista que quer dados e métricas e etc. E sempre vai ser importante, mas como juntar os dados e as métricas com a tua intuição, ela não vem do nada, ela vem da tua experiência, né? E a tua experiência, a tua caminhada faz com que você possa tomar melhores decisões no meio de tanta coisa. Esse é o teu insight humano, né? Então eu acho que o primeiro I é esse. O segundo I eu falei de intuição, o Sim. insight humano, que é essa ideia de, eu sempre falo que o insight, ele é aquele lugar, sabe quando a gente emperra, né, numa, é isso, quando a gente está planejando algo, quando a gente está criando algo, né, principalmente os criativos, né, a gente fala, meu Deus, a minha criatividade sumiu, o que que eu faço, né? Quando a gente emperra, normalmente a gente não vai conseguir encontrar a solução quando a gente está ali pressionado. Eu brinco que a gente vai encontrar a solução quando a gente está fazendo uma coisa completamente aleatória. Você vai fazer o teu esporte, você vai correr, você vai tomar banho, você vai tomar um café com amigos, você está olhando a natureza, né? E aí você fala, nossa, peraí, né? Tive um insight ali, aquilo que eu não estava conseguindo resolver, agora veio, né? Então, esse insight não vem de pressão, não vem com a pressão. E o insight é essa sua capacidade de ver um emaranhado de informações e criar sentido e significado. Então, eu acho que esse I é muito importante, criar sentido e significado. Máquina não cria sentido e significado. Quem cria sentido e significado é ser humano. E aí eu passo para o outro I, que é o I de imaginação humana. Eu acho que a gente está numa grande crise de imaginação. E a nossa imaginação, todo o futuro, toda nova ideia, tudo, nasce na sua imaginação primeiro, né? Nasce aqui como uma coisa abstrata. Só que o problema é que também a nossa imaginação está colonizada com futuros muito distópicos, né? Muito negativos, seja porque as narrativas de filmes científicos são negativas, as notícias são negativas, o contexto de mundo está muito negativo e etc. Então eu brinco que
é imprescindível a gente começar a colonizar a nossa imaginação com futuros positivos, com ideias positivas, não com ingenuidade, a gente entendendo a complexidade dos problemas que a gente está vivendo, mas nesse exercício criativo de criar novos cenários, novas possibilidades a partir dessas ideias boas e positivas. Porque a probabilidade da gente criar algo muito melhor quando a gente tem essa imaginação positiva é muito maior, né? E aí eu passo para a ideia da inventividade, que não é a inventividade da máquina, né? Quer dizer, uma IA, né? E eu já vi, por exemplo, músicas feitas por IA, por IAs, né? E bandas que foram criadas com IA, só tinha um software lá fazendo. E, obviamente, as músicas são boas até. Por quê? Porque a base de dados são músicas que nós criamos, nós seres humanos criamos, né? Só que se a gente quiser criar, inventar algo novo, a IA não vai inventar um outro ritmo. Quem inventa novos ritmos são pessoas, né? Então, essa capacidade da gente pegar aquilo que é abstrato e transformar em concreto e criar novas possibilidades, novos cenários que ainda não existem. E para isso, a gente precisa fazer novas perguntas, porque eu acho que a gente está viciado nas perguntas, né? Eu brinco, cuidado com os futuros usados, hein? Os futuros que têm cheiro de naftalina, né? Então, se a gente quiser criar o futuro do trabalho do século XXI, a gente não pode olhar para as mesmas perguntas e crenças do século XX. Quais são as novas perguntas? Né? E muitas vezes a gente nem tem coragem de se fazer essas novas perguntas, né? Então, eu acho que é coragem, né, também de se fazer novas perguntas para criar novos cenários. Então, aí eu fecho os 4 Is, né? Que é a nossa intuição, nosso insight, nossa imaginação e nossa inventividade humana. Eu acho que são 4 pontos extremamente importantes. Bom demais de te ouvir pensar nesses 4 pontos e ter isso para pensar frequentemente, né? Para lembrar disso, de todos esses pontos e também ficar com menos medo, de uma certa forma, com eles, de verdade, da IA roubando emprego, porque infelizmente isso está acontecendo, né? Mas o que você falou de dar uma luz também para nossa capacidade humana quando a gente faz essas coisas, de perceber as habilidades que a gente tem em contato com outras pessoas para ter impacto mais positivo, não só na sociedade, na marca, na lucratividade, mas na nossa vida também, né? Principalmente a profissional e a saúde, claro, mas a gente está falando mais da profissional aqui. E você acha que tem novos empregos surgindo também para saber lidar com IA? Sim, eu acho que assim, a gente tem dados, né, de até 2030, 170 milhões de novos empregos vão surgir e 90 milhões vão ser extintos, né? Ainda bem que a conta daqueles que vão aparecer é maior. Mas eu sempre brinco assim, eu pergunto, quais são aqueles que vão realmente desaparecer, né? E são aqueles que não precisam de gente. E não tenha dúvida, aqueles que não precisam de gente, que são trabalhos bem operacionais, bem repetitivos e etc., uma máquina vai poder realmente fazer. Tudo aquilo que poderá ser automatizado, será automatizado, né? Mas o que que é aquilo que uma máquina ainda, né? Eu espero que não faça, né? O que que não pode fazer ainda? Não pode sentir, não pode sentir. A máquina não tem consciência, a máquina não tem ética, a máquina não tem moral. É um simulacro de sentimento. Pode parecer que ela está sendo empática, mas não é empatia, não é empatia. Não é que ela não tem sentimento envolvido. Então, o sentir, o tocar, o criar, o empatizar, colaborar, né? Essa amálgama humana, né? Então a gente vai ter que ficar também muito melhor nas nossas habilidades intrinsecamente humanas. E o futuro não é ou tecnológico ou humano, ele é tecnológico e humano. A gente vai precisar se alfabetizar, sim, IA, vai precisar, é uma nova linguagem aí para a gente usar, mas a gente também vai ter que melhorar na nossa liderança, na nossa influência social, na nossa capacidade de gestão de conflitos, né? E eu vejo que quando eu navego em muitas empresas fazendo palestras e etc., e eu vejo que o grande desafio das empresas, ele não é tecnológico, ele é de gestão humana, né? Então, a gente está com sérios problemas, por exemplo, de conflitos geracionais. Como é que você resolve os conflitos geracionais, né?
porque a gente tem gestores com um mindset, com colaboradores com outro mindset, que não entendem, não conseguem, né, não conseguem reter talentos, não conseguem atrair talentos. É, a gente tem problemas de conflitos humanos, né? Raramente as empresas constroem ambientes, com algumas exceções, ambientes onde tem uma cultura de segurança psicológica, onde você pode trazer o seu ser por completo ali, você pode ser de verdade e conversar sobre aquilo que te incomoda. Então, a gente vai criando harmonias artificiais. A gente concorda com tudo nas reuniões, tá tudo certo, mas está todo mundo incomodado e ninguém fala sobre nada, né? Fica tudo ali meio uma harmonia artificial que em algum momento explode, né? E é muito importante criar espaços para a gente fazer conversas difíceis, para a gente superestima, né? Ah, não vou falar porque não vai me entender, posso ser mandado embora, aí vai me deixar ansioso, é, ou sei lá, eu não vou ser escutado. Tem vários julgamentos aí, né? Só que a gente subestima o custo de não falar. Não falar custa muito mais caro do que falar. Então, eu acho que assim tem esse lugar, né, de aprender, obviamente, ter alfabetização tecnológica, mas eu acho que a gente vai ter que ficar muito melhor nessas nossas habilidades humanas. Eu brinco que os empregos do passado eram sobre músculos. A gente precisava da força física para fazer um trabalho. Agora, mais do que nunca, a gente vai precisar da nossa cognição nesse momento que tem uma IA que pode te atrofiar. Mas num futuro muito, muito próximo, nossos empregos vão ser talvez sobre os nossos corações. Não vai ser sobre a mente nem sobre o músculo. Talvez seja sobre os nossos corações. Seja a capacidade de sentir, a nossa inteligência emocional, a capacidade de você compreender o outro, né, de você sentir o outro, né, essa sensibilidade que é tão difícil, né, ter. Sabina, bom demais. De verdade, eu tenho mais otimismo agora em relação ao futuro. Em Eu sou uma relação. grande otimista, Rafa. Que bom, porque Eu, você transmitiu isso. eu sou uma. Eu gosto muito, né? Quando nas minhas palestras eu falo muito da esperança ativa, que é essa ideia de não é ficar esperando, né? Passivamente, mas essa ideia de esperançar ativamente, agindo sobre as novas possibilidades de futuro, né? Então, se eu não fosse né, essa esperançosa ativa, eu não estava fazendo o que eu faço, né? Então, né, esse lugar, né, de ir ampliando consciência, né, através da comunicação, através das minhas palestras, através dos meus workshops, através das aulas que eu dou, e eu tenho esse lugar de privilégio, né, de estar falando com muita gente, né? Então, que maravilha, né? Poder ser esse veículo, né, para tocar, né, e transformar um pouco, modificar um pouco, ampliar um pouco a nossa percepção de mundo, de vida, né? É, a gente está precisando de muita compaixão, né? A gente está precisando de compaixão humana, né? As pessoas, a gente está vivendo um grande vazio existencial, né? Que é da natureza humana, mas eu acho que tá demais o sofrimento humano, sabe? Sim. Muita ansiedade, muito burnout, muitas questões de saúde mental, muita solidão, né? Os jovens muito sós também. É, e eu acho que isso é um dos maiores problemas que a gente tem, uma das maiores epidemias que a gente tem, né? Silenciosa ali, e não nem tão silenciosa, né? Mas e e eu acho que a gente vai ter que olhar para isso, né? As pessoas estão sofrendo demais, né? E cada um tem as suas batalhas, e eu acho que isso já está afetando, né? Parece um problema individual, mas não é mais, né? A gente já tem solidão corporativa, as questões de saúde mental já tem até lei, né? Regulando isso. Então, cada vez mais, num mundo que vai ficar cada vez mais tecnológico e a tecnologia vai exponencializar cada vez mais, a gente corre o risco de ficar cada vez mais embutido nas telas. A gente corre o risco de ficar cada vez mais assim, sabe? De se isolar. Então, a gente vai precisar ter muita intencionalidade nesse momento de realmente
criar rituais para se encontrar, para fazer conexões humanas, para grupos de pertencimento, para a gente trocar ideias, né? Isso vai ter que ser intencional dentro das empresas, né? Não vai ser assim uma coisa automática, né? E isso vai ser muito importante, cada vez mais. Amiga, privilégio enorme ter tua participação aqui Muito no bom. Strategist Revival, no podcast, incrível. Imagina a beleza que é também de ter você ajudando como coach das pessoas, das empresas, porque de verdade, sem dúvida, impacta bastante o meu olhar sobre não só a minha carreira, mas sobre a inteligência artificial e o otimismo também em relação a isso, o coração humano seja sendo bastante relevante para o futuro desse momento que a gente vive com o digital, computação e tudo mais, automatizando muita coisa. Obrigado demais por participar, Sá. Obrigada Obrigado a você, demais. Rafa, pelo convite. Espero que a gente, né, deixe uma mensagem bacana para as pessoas, né? E eu brinquei que, eu não sei se eu falei, né? Minha coluna na Veja São Paulo chama Futuros de Dentro para Fora, acho que eu te contei, né? Me Que essa é conta. a minha crença de que todo futuro nasce primeiro dentro da gente, né? E depois ao redor de nós e fora de nós. Então a gente vai ter que fazer o nosso trabalho. Eu brinco bastante nas palestras, eu falo assim: você vai ter que ser um ser humano melhor, porque você não vai poder ser um robô melhor. Então se melhora como ser humano. E depois isso vai refletir no profissional, em tudo que você faz, mas se melhora como ser humano. Então, acho que esse é o recado, o grande recado que eu queria deixar aí. Linda conclusão, lindo recado. De dentro para fora. Vamos lá. Vamos Beijo lá. grande, Sá. Obrigado Beijo de novo. grande. Um beijo. Tchau, tchau.